Uma coisa que me chamou bastante atenção no voto, né, do ministro Flávio Dino é que ele começa falando sobre a questão da anistia. E o que eu entendo dessa posição do Flávio Dino? É basicamente uma defesa do processo, né, diante da situação que a gente tem de uma tentativa, né, de deslegitimar o que está acontecendo. Então, o que o Flávio Dino mostra, historicamente, ele vai dizer o quanto no direito brasileiro a gente não tem a menor possibilidade de ter anistia para esses casos. E aí ele vai citar a Constituição e vai falar sobre uma série de crimes, inclusive terrorismo, crime hediondo, tortura, em que você não pode ter graça, anistia e que são inafiançáveis. Então, eu entendo essa posição como uma defesa de todo o processo, né? Não é só o voto em si ou uma defesa de uma posição dele como juiz, mas eu acho que o que ele está, digamos, falando, né, para a sociedade brasileira e para o mundo é que o que a Suprema Corte está fazendo tem amparo, que essa legislação não foi a Suprema Corte que inventou, não foram os juízes que criaram, não é algo que saiu da cabeça dos juízes. Isso foi feito pelos legisladores, essa legislação foi aprovada pelos legisladores e tem amparo, inclusive constitucional. Então eu entendo essa defesa, é a defesa de tudo que está acontecendo aqui, com um recado muito explícito também para alguns legisladores que já sinalizam que tudo que está acontecendo na Suprema Corte pode não ter validade, né? O que seria completamente inconstitucional, já reforçado pelo ministro Flávio Dino. Verdade. O Marlon Reis também está aqui conosco, jurista. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Bom, te pergunto sobre esse voto do ministro Flávio Dino, né? A gente está vendo, ele falou também que não é um julgamento das Forças Armadas ao iniciar o voto, né? Porque envolve militares, generais, né? Da Força... das Forças Armadas Brasileiras, rebateu possibilidade de anistia também nesse voto dele. Uma boa tarde. Muito boa tarde. Eu cumprimento aí vocês e a todos que nos assistem. De fato, foi um voto muito sóbrio. Eu entendi muito, eu recebi com muito bons olhos essa necessidade, eu percebi essa necessidade que ele teve de demonstrar que não se trata de uma acusação, de uma demonização do papel das Forças Armadas, que cumprem um papel importantíssimo para o Brasil, aliás, mas que, infelizmente, alguns dos seus membros traíram o juramento que fizeram às suas atividades profissionais, ao dever de lealdade que tem com a nossa pátria. Também, no final, ele menciona a independência da Corte, ao dizer que não se pode esperar que qualquer tipo de ameaça, mesmo vinda de nação estrangeira, possa de alguma maneira constranger ou mudar o sentido da decisão do Poder Judiciário brasileiro, que é obviamente independente não só dos outros poderes, mas também, obviamente, de outras forças externas. Pois é, Calil. E esse recado que o ministro Dino dá também para o Congresso Nacional? É um recado claro, né? Sobre a anistia que está em debate, mais do que nunca agora, com o Hugo Mota até falando que há um clima, né, para avançar com esse assunto. Acho que tem um outro recado também que eu entendo, além da questão da anistia, que tá junto com isso, que basicamente, logo bem no início, né, Flávio Dino dividiu a fala dele, o voto dele em três partes, né? Uma parte mais introdutória, uma outra que são, enfim, ele recorre, né, ao embasamento legal e a análise do caso e a conclusão. E bem ainda na parte introdutória, ele fala sobre o papel do direito penal, né? Talvez o professor Marlon possa até contribuir com esse debate, mas basicamente o que eu entendo do que ele está dizendo é que ele diz, bom, o direito penal não é para resolver tudo, então, ou seja, nem tudo deve ser resolvido no direito penal é, de fato, o último recurso para questões de conflito na sociedade. Considerando esse julgamento, o que eu entendo? Ele está basicamente dizendo o seguinte, se, do ponto de vista político, outros mecanismos de resolução dessa questão tivessem funcionado, e aí cito até, inclusive, no limite, impeachment, outros tipos de mecanismos políticos tivessem funcionado, essa questão não estaria sendo agora resolvida no âmbito do direito penal na Suprema Corte. Então, o que o Flávio Dino reforça com isso é aquela discussão, aquele debate, aquela acusação que a Corte vem recebendo, em parte injustamente, do ativismo judicial, ou seja, de que os ministros da Suprema Corte
estariam legislando, estariam ocupando o lugar do Congresso e extrapolando aquilo que é do Judiciário. Então, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: todas as outras mecanismos, as outras possibilidades que a gente tinha, elas não funcionaram. Então, como último recurso, sobrou agora para o Judiciário e cabe a nós aqui na primeira turma, né, na Suprema Corte, decidir sobre isso. Então, eu também entendo que é um recado, né, porque isso é um debate de algo que tem acontecido e que extrapola o próprio julgamento, que é, a gente tem um Congresso que muitas vezes se omite de tratar determinadas questões, e aí fica para o Judiciário brasileiro, e principalmente a Suprema Corte, nesse caso, né, ter que resolver essas questões. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro Flávio Dino, porque é o seguinte: o ministro Dino ele citou um voto do colega ministro Luiz Fux para rebater a anistia. Vamos ver. Ministro Luiz, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Vou aqui falar com o doutor Marlon Reis sobre esse argumento do ministro Flávio Dino, professor. A anistia, a graça e indulto, que são mencionadas, elas andam meio perto umas das outras no direito penal, embora não sejam a mesma coisa. Mas eu não vou falar mais tecnicamente, mas tentando explicar, são 3 meios pelos quais alguém pode se livrar, digamos assim, da aplicação da lei penal. Acontece que o Supremo ele já se debruçou sobre esses institutos algumas vezes, inclusive a mais célebre foi sobre o caso do ex-deputado Daniel Silveira. Ele foi beneficiado por um indulto e o Supremo Tribunal Federal anulou esse indulto, justamente por conta das ofensas praticadas pelo deputado ao Estado Democrático de Direito. Então, apesar de serem institutos diferentes, eles são similares, eles estão dentro, digamos assim, do mesmo mundo jurídico, do mesmo universo jurídico. E com muita facilidade se transplanta o que o Supremo já disse. Eu particularmente tenho defendido que não se pode falar sobre anistia concedida para os que agrediram o sistema. A anistia foi pensada para beneficiar aqueles que foram perseguidos por um sistema ilegal e que precisam ser recolocados no campo da legalidade. Agora, veja bem, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das pessoas que tentaram criar um universo de ilegalidade que levava ao absurdo do colapso da nossa ordem democrática. Então, não é disso que nós estamos falando. A anistia era para os que fossem eventualmente vítimas desse colapso da ordem democrática. Aí você vem e faz uma anistia. Você pacifica o país anistiando aqueles que foram vítimas e que estão perseguidos indevidamente, e não os perseguidores. Não há anistia para perseguidor, mas para perseguido. É essa a mensagem da nossa Constituição. Deixa eu chamar agora Ricardo Couto, que está chegando aqui conosco também. Couto, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. E esse julgamento agora com os votos dos ministros, do relator Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, 2 votos pela condenação, né, dos réus. Inclusive, o ministro Flávio Dino defende a pena maior para o general Heleno, para o Alexandre Ramagem e para o Paulo Sérgio Nogueira, né, ex-ministro da Defesa. Citando Bolsonaro, Braga Neto, Almir Garnier, Anderson Torres, Heleno e Ramagem, Dino disse que há níveis de culpabilidade diferentes. Para concorrer a deputado, Ramagem saiu do governo em março de 22, fazendo com que ele tivesse participação menor nos atos golpistas. Não houve atos exteriorizados de Heleno no segundo semestre. Então ele pede uma pena menor a Heleno, Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira. Couto, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, doutor Marlon. Olha, eu acompanhei o julgamento hoje o dia inteiro, não saí da frente da televisão, né? O que mais me marcou até agora é a normalidade que está acontecendo tudo, sabe? Parece assim, um tribunal de primeiro mundo, né? E toda a guerra que existe ficou do lado de fora. O
o Alexandre de Moraes, ele fez exatamente o que eu imaginava que ele fosse fazer. Ele é um juiz duro, ele vai pedir pena alta para todos eles, né? E, em seguida, para mostrar que não tem nada combinado, que não é jogo jogado, não tem cartas marcadas, o Dino, ele com muito bom humor e tal, ele deu uma aula de direito comparado, direito aplicado e tal, para, no final, discordar do Alexandre de Moraes, com quem ele sempre concorda desde o início do julgamento, né? E deixou claro que vai pedir penas mais leves para aqueles três que vocês citaram, né? A Margem, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o Augusto Heleno, né? Então, o que fica desse primeiro dia do julgamento, aí, da votação do julgamento, é que nós estamos vivendo um momento histórico, mas dentro da absoluta normalidade, né? E espero que continue assim nos dias seguintes e que os condenados, que provavelmente serão, né, saberão receber esse resultado como uma coisa de um país democrático, onde a justiça funciona, onde todos têm o direito de defesa, ao contrário do que acontecia no Brasil no tempo dos militares, dos ditadores, de quem muita gente ainda tem saudade. Então, foi um belo dia. Eu acho que os constituintes de 1988 ficariam contentes de assistir a esse julgamento. É isso aí, vou movimentar a reportagem em Brasília. O repórter Lucas Borges Teixeira está acompanhando esse dia de julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, vai trazer um pouco do resumo do que foi essa terça-feira no Supremo Tribunal Federal. Julgamento de Jair Bolsonaro e demais 7 réus do núcleo crucial da trama golpista. Bem-vindo, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Exatamente, estou aqui na parte de fora do anexo 2, onde ocorreu o julgamento hoje durante todo o dia da primeira turma do Supremo. Diego, como você adiantou, os dois ministros que votaram hoje, ministro Alexandre de Moraes e ministro Flávio Dino, votaram pela condenação de todos os réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7. No entanto, eles divergiram ali no final, o ministro Flávio Dino fez questão de dizer sobre a dosimetria, que é, no caso, qual será a pena de cada um. Para recapitular, o ministro Alexandre de Moraes abriu o voto hoje, ele é o relator, então ele tem a premissa de fazer a sua explicação e dar, enfim, porque como ele pensa, foi um voto considerado duro, tanto por advogados, como ontem mostrado, quanto por quem acompanha no meio jurídico e no meio político, mas ele explicou, ele retoma desde de 2021, o que para ele seria o início desta trama golpista. Então é importante frisar que Moraes não fica somente nos atos após as eleições de 2022, que é quando o ex-presidente Bolsonaro é derrotado, e nem no 8 de janeiro, que é quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já assumiu. Ele retoma desde 2021, quando Bolsonaro ainda era presidente e ainda nem se falava direito em eleição, ainda não se tinha crime eleitoral. Ele vai de 2021 até 8 de janeiro, quando, de fato, há todos aqueles atentados que a gente viu amplamente aqui em Brasília, inclusive nesse prédio que está à minha frente, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele condena a todos, não citou e não entrou em dosimetria, que é o que deverá ocorrer no último dia, só depois que os 5 ministros votarem, depois do Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Já Flávio Dino disse acompanhar Moraes, mas citou, como você já adiantou, a dosimetria menor. Ele, argumentando um por um, destacou que 3 mereciam por culpabilidade menor, segundo eles. Ramagem, como você falou, ele já havia deixado o governo em 2022, então ele não estaria mais participando, segundo Flávio Dino. Ele até ali março para abril de 22, ele participou sim, ativamente dos planos, mas depois, como deixou o governo, ele parou de participar. Já o general Heleno, que era do GSI, segundo Flávio Dino, no entendimento do ministro, ele participou um pouco menos. Ele disse que não achou ali participações dele nas reuniões, que não houve uma clareza
sobre qual seria aquele envolvimento do general Heleno, do GSI, ali no momento final, que é o momento mais importante, né? O momento final, lembrando, é 2022, aí em especial no pós-eleição. E o Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, Dino cita que ele é citado ali, para a defesa dele falou sobre isso chamou até a atenção, né, na semana passada, quando fala que ele tentou demover o então presidente Jair Bolsonaro de seguir com o plano em frente. Aquele episódio, vocês lembram, ficou marcado, viralizou na internet, da ministra Carmen Lúcia fala, demover do quê? E aí o advogado dele fala de seguir com o plano. Flávio Dino, no entanto, ele deixou um questionamento que não havia uma clareza de que não saberia-se por que Paulo Sérgio, o ex-ministro, desistiu disso. No entendimento de Flávio Dino, ele deixou esse se, poderia ser porque dois dos comandantes, o comandante do Exército, então comandantes, né, em 2022, do Exército e da Aeronáutica, não haviam topados. Por isso, inclusive, que o almirante Garnier, da Marinha, é o único dos três, então, comandantes das Forças Armadas, que segue. Segundo Dino, esse poderia ter sido o motivo de Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa, não ter entrado nessa empreitada, o que diminui sua culpa, porém, no entendimento de Flávio Dino, não o isenta, Diego. Então, até então, é esse no placar, como chama, né? Todo mundo lembra muito de futebol, está 2 votos pela condenação de todos, porém, Flávio Dino já adiantou que deverá haver uma divergência ali no último dia, depois de dado o resultado, sobre quanto tempo, indicando que concorda sim com o ministro Alexandre de Moraes de que o ex-presidente Bolsonaro teria maior culpabilidade, lembrando que o ministro Moraes chamou durante todo o momento o ex-presidente Bolsonaro e até colocou um gráfico que as pessoas estavam relembrando da Lava Jato, comparando com o gráfico do Lula, do Deltan Dallagnol, ele colocou criou um slide que mostrava o ex-presidente Bolsonaro como líder de uma organização criminosa, que seriam todos esses réus que estão respondendo. Então, até então, a gente diria que está 2-0 para a condenação, Diego. Perfeito. Coach, tem pergunta para o Lucas, né? Tem sim, por favor, Lucas. Os dois deixaram bem claro que não tem espaço nesses crimes que eles estão sendo acusados e agora condenados para indulto nem para anistia. Como é que isso repercute aí em Brasília? Como é que está o clima em relação a isso? Que são duas coisas paralelas, o julgamento, né, e a questão da anistia, do indulto. Os dois já deixaram claro que não tem chance, né? Isso, coach. Aqui em Brasília tem se dito que são, como você usou uma boa palavra, são duas coisas paralelas. Eles tratam diferentes e o governo tem se debruçado por isso, a Câmara tem se debruçado para isso. Como a gente tem mostrado no UOL, para essa semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é onde o projeto anda tramitando, disse que não há clima para isso e que não vai pautar. Hoje teve reunião de líderes e ele disse que seguiu vida, debaterão o IR, debaterão outras propostas que serão votadas nessa semana. A anistia, não. O que diz a oposição é que teve o líder da oposição, o Coronel Zucco, e tiveram também pelo menos 4, incluindo o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, para acompanhar o julgamento. A oposição diz que está se articulando e que tem voto sim para pautar, óbvio que depende do acordo com Mota, mas para pautar a anistia, e que teria no mínimo 300 votos para dar sequência e aprová-la na Câmara. O que o governo diz? Diz que isso é história e diz que se colocará contra, mas ali no fundo, a gente sabe que em Brasília tudo é de combinado, o governo tem uma esperança que, caso avance na Câmara, onde a oposição tem ampla maioria, ela seja barrada no Senado. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, não tem mostrado, Couto, tanta vontade de debater e fala que não é o momento. Já os ministros aqui do Supremo, eles, no seu papel de juristas, no papel de juízes, né, de ser uma Suprema Corte, eles não entraram tanto no mérito político, eles focaram no mérito jurídico, em especial o ministro Flávio Dino dizendo que quem decide é a Casa e que a Casa e a jurisprudência alegada, ele cita votos de outros ministros em outros momentos, falando que
tentativas de golpe de Estado e outras cláusulas pétreas da Constituição não são debatidas e nem podem ser alteradas pelo Congresso Nacional. Ou seja, o recado dele é que, mesmo que haja uma movimentação da Câmara, no qual o STF não pode, no momento da votação, pelo menos, interferir, depois ele indica que o Supremo, que é o que meio que o governo também espera, o julgue inconstitucional. Mas, como você apontou e como vocês estavam conversando, o clima aqui hoje foi tranquilo. Tanto até os líderes, é importante dizer, viu, porque a gente vê muitos debates acalorados quando eles estão dentro da Câmara, eles chegaram na volta do almoço, não sei se estavam no mesmo local, mas eles chegaram juntos. Foi possível ver o Zuco, o Janguira Fegali, o Rogério Correia, todos sentando no tribunal juntos, e num clima de paz, obviamente discordando, cada um puxando para o seu lado, por assim dizer, entre aspas, uns elogiando Moraes, outros criticando Moraes, mas sem um clima conflituoso. É o que temos para aqui dizer, aqui pelo menos na parte de fora do tribunal, Couto. Ô Lucas, só para a gente finalizar contigo, amanhã então vai ser retomado o julgamento às 9 da manhã. Exatamente, precisamente. Amanhã retoma, esperamos o voto do ministro Luiz Fux, ele é quem abre pela ordem, essa ordem é estabelecida pela turma, né? E o ministro Luiz Fux é o único que se espera, nossos colegas que são setoristas aqui do TSF contam, que se espera algumas divergências. Não é esperado que haja absolvição, pelo que os colegas apuram, mas que ele divirja, sim, talvez em alguns crimes, talvez em dosimetria, mas ele é um voto que está sendo muito esperado por quem coloca, porque ele já deixou claro, durante o julgamento hoje, que não quer ser interrompido, porque isso o atrapalha, e houve esse combinado com outros colegas, em que está interessado em falar. Então, vota ele amanhã, às 9 da manhã, retoma, e depois, na sequência, a ministra Carmen Lúcia e, por fim, Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Por ser presidente, ele faz o último voto. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes pediu, e lhe foi concedido, que abrisse uma nova sessão extra para a quinta-feira. Então, temos, no mínimo, mais 3 dias de julgamento para ter, além desses 3 votos, no final, que é o que eu havia falado, que é a dosimetria, né, um debate em que todos eles, depois de dado o resultado, se foi absolvido ou não, quem foi absolvido ou não, ou condenado ou não, dos que foram condenados, quantos anos, né, eles deveriam pegar. E aí é o último passo. Tem gente já apostando que, com a velocidade que as coisas forem tomadas, já espera que seja concluído pelo menos os votos entre amanhã e quinta-feira. E era esperado que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, fosse maior mesmo, e durou mais 5 horas, realmente um voto extenso. Porém, é esperado que os outros sejam mais rápidos e, no máximo, até sexta-feira, deem a dosimetria. Vamos acompanhar, Lucas. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você em Brasília. Obrigado, bom programa. Boa tarde para nós. Valeu. Agora há pouco, na saída do julgamento, os advogados de Jair Bolsonaro disseram que não concordaram com os argumentos apresentados pelos ministros que votaram até aqui, Moraes e Flávio Dino, mas respeitam os votos e que vão aguardar o fim do julgamento para contestá-los. Veja. Mais adiante, quando o julgamento estiver mais avançado. Hoje nós vimos 2 votos, como vocês sabem. Nós não concordamos com esses votos, respeitosamente, vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos. Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, discordamos na análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento. Acho que é isso. É isso, por hoje é isso. É isso que se espera, né, professor Marlon Reis? É respeitar a decisão da justiça, né? Com certeza. O Couto mencionou a elevação do nível do debate no Supremo e é muito importante o que nós estamos vendo e nós, como brasileiros, obviamente esperamos que continue assim. Qualquer que seja a decisão, que ela seja respeitada por todas as partes. Os partidos políticos, os congressistas podem também tentar algum mecanismo. A anistia pode ser votada pelo Congresso? Pode. O Congresso é soberano, pode votar, da mesma maneira como o Supremo pode rever, do ponto de vista da constitucionalidade, o que vier a ser decidido lá. Eu já disse, antecipei minha opinião, de que não cabe anistia nesse caso.
Mas o fato é que eu estou gostando muito do nível. Lembrando que, só para entrar num ponto aí que foi mencionado, da maneira como se fixará a pena para cada um, o ministro Flávio Dino foi bem didático ao remontar um aspecto da própria Constituição, que tem um dispositivo claro lá no artigo 5º, um inciso do artigo 5º da Constituição, que determina que deve haver uma individualização da pena. O fato de um grupo de pessoas participar de um mesmo fato delituoso não quer dizer que a eles caberá a mesma pena. As pessoas se perguntam assim, por que a lei fixa um mínimo e um máximo de pena? Porque, por exemplo, para o homicídio a pena não é de tantos anos, mas sim de um número mínimo de anos até um número máximo. Justamente para isso, para permitir que se faça uma análise das circunstâncias do crime, do grau de envolvimento, do grau de reprovação, da posição daquele agente na prática do delito. São vários, às vezes, para a prática de um mesmo crime, diversas pessoas assumem papéis, uns mais importantes, outros menos importantes. É isso que se chama de individualização da pena, o momento em que o magistrado, analisando concretamente a imputação, a acusação contra cada um dos acusados separadamente, vê o que é cabível ou não em relação a ele. Então, as coisas estão caminhando muito bem, estou gostando muito do nível, como eu mencionei, e eu espero que assim continue. E o ministro Flávio Dino disse hoje, durante o voto, que a tradição constitucional brasileira não é tirânica. Ele não citou, mas durante o fim de semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez essa analogia, dizendo que há uma tirania na justiça aqui do país. Vamos ver o que disse hoje o ministro Flávio Dino. É curioso isso. Nos Estados Unidos, trataram de como os tribunais são anteparos contra as tiranias. É, no mínimo, exótico ouvir-se que um tribunal constitucional é tirânico, porque é exatamente o oposto. Quem vai à literatura liberal do final do século XVIII vê exatamente de onde nasce o material pelo qual se constitui o controle de constitucionalidade a partir do início do século XIX. Bom, Calil, o Tarcísio de Freitas subiu o tom no fim de semana, né? Claro, os ministros não citaram ali nominalmente o governador, mas o recado está claro do ministro Flávio Dino, né? Endereçado a ele. Diego, a situação do 7 de setembro, ela foi, eu diria, constrangedora, né? Foi uma situação muito difícil do ponto de vista de quem tem qualquer apreço pela democracia e pelo país. Primeiro pelaquela situação, né, de ter uma bandeira que ocupou quase um quarteirão inteiro da Paulista, né, no feriado de 7 de setembro, exatamente nessa data, você tem a principal atração, digamos assim, o principal símbolo, a bandeira dos Estados Unidos. No mínimo, enfim, antipatriótico, né? E a outra questão é o discurso de Tarcísio, né, que já tinha sinalizado alguns dias atrás que não acreditava na legitimidade do processo na Suprema Corte. Ele fez, enfim, uma fala que foi nesse sentido, que, a meu ver, foi muito próxima, né, essa agora do 7 de setembro, a de quando o Bolsonaro, em 2021, do 7 de setembro de 2021, diz que não vai cumprir ordem judicial, né? É claro que a forma como o Tarcísio se coloca e a forma como ele fala é um pouco diferente, mas se a gente tem um processo que está sendo julgado na Suprema Corte, a gente tem, enfim, um governo eleito, e aí existe agora a possibilidade, né, e o Tarcísio faz essa promessa de que, se for eleito para 2026, uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser anistiar Bolsonaro. Eu acredito que isso enfim, é golpismo, né? É golpismo talvez em outra roupagem, né? Dito de outra forma, talvez de uma maneira mais eloquente ou mais refinada, mas continua sendo golpismo, porque isso é deslegitimar todo um processo político e um processo jurídico que está sendo feito, e as instituições, a democracia no Brasil, não é só uma afronta à corte, né? Para finalizar, só uma coisa que eu diria é que, do ponto de vista político, nos últimos anos, a gente tem pessoalizado muito as questões, né? Dá a impressão de que é uma disputa entre o Alexandre de Moraes e X político, entre tal membro da Suprema Corte.
Mas, na verdade, quando a gente tem uma fala como a do Tarcísio, não é uma afronta a um ministro especificamente ou aos ministros da Suprema Corte. Eu acho que é uma afronta a todos os brasileiros e é uma afronta à democracia e às instituições no Brasil. Então, eu entendo, nesse sentido, digamos, a gravidade da fala do 7 de setembro.